Was all that good or bad? I couldn't say. Terá tudo isso sido bom ou mal? Eu não saberia dizer. Mas como a maioria das pessoas, creio, fui criado no mesmo país onde nasci. Tenho uma família de classe média bastante comum, e por isso nunca conheci os problemas dos ricos, nem as dificuldades dos pobres. Para dizer a verdade, nunca nem me preocupei com isso. When I was a kid, quando eu era um miúdo, sonhava em ser um piloto da marinha. Era necessário entrar na marinha para pilotar um avião a jato. They were so fast. Eles eram tão rápidos, voavam tão alto. Para mim, não poderia haver nada melhor do que voar. Mas 2 meses antes de concluir os estudos, reparei que as minhas notas não iriam permitir fazer nada disso. E por isso acabei entrando na Força Espacial. Space Force. Olá pessoas crentes, eu sou o Daniel Sputnik e sejam bem-vindos ao 28º episódio de Estranha Ficção, um podcast descrente. Hoje, aqui comigo estão quem? Eu sou o Gabriel, comandante espacial, e teria esse episódio sido bom ou mal, não saberia dizer. Eu sou a nem boa nem má Gabi, e crianças são sempre muito assustadoras. Aqui quem fala é Pedro, a Tecnosanfona, e é assim, eu acho que se eu tivesse visto esse filme antes de Ghost in the Shell, eu teria apreciado mais. Qual? Esse ou Ghost in the Shell? Esse, né, pô? Daniel, interpretação básica, reprovado. Bom, hoje falaremos então de um grande clássico do cinema nipônico. Dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Hiroyuki Yamaga. O filme Royal Space Force, de 1987, do estúdio Gainax. Também conhecido como The Wings of Oneamisi. Isso. Ou, como seria em português, A Força Espacial Real, As Asas de Oneamisi. Bom, essa escolha veio obviamente, do mais um otaku de plantão do podcast. Gabriel, o que você tem a dizer? Honestamente, um otaku enrustido e enferrujado, porque faz muito tempo que eu não vejo anime. Mas eu decidi trazer esse filme aqui, porque eu acho que ele até me marcou no desenvolvimento pessoal, coisas assim. E é um filme que eu já vi ele pelo menos umas 3 vezes. Não conhecia mais ninguém que tinha assistido esse filme, pessoalmente. Então eu decidi, com uma arma de fogo, obrigar os meus colegas aqui a assistirem esse filme, que eu considero uma obra-prima, mas é debatível, como eu já posso antever. Aqui a gente pode perceber que o Gabriel é masoquista. Não, porra, tem temas interessantíssimos nesse filme. Eu acho que é um filme muito importante, inclusive, pra história do anime. Você continua não conhecendo pessoalmente ninguém que viu esse filme, por quê, né? Quarentena, sim. Tem que reconhecer, então? Tem que ver pessoalmente, né? E conversar. Não, eles conhecem a versão nossa que não viu esse filme. Uma versão muito melhor de nós mesmos. Ai. E como o Dani disse, esse filme ele foi feito em 1987, antes dos maiores clássicos de ficção científica em anime que vieram pro ocidente, que é Akira e Ghost in the Shell, né? E de algum modo esse filme ele é um ponto de irradiação de várias outras obras clássicas dos animes. A história de produção desse filme é muito conturbada, foi um filme muito caro para a época, foi o filme mais caro de animação do Japão pro período. Claro que depois veio Akira e estourou os recordes de um modo inacreditável, mas esse filme era um grande investimento que causou muita dor de cabeça para os produtores, que ficaram, em média, muito depressivos, tristes, e daí foram fazer um outro clássico que se chama Neon Genesis Evangelion. Então, o fracasso financeiro desse filme, quando ele lançou, criou outras obras de arte que são reconhecidas hoje em dia. Então, só por isso ele já deveria ter um mérito. Então, o mérito do filme é que ele deixou os autores muito tristes. Não, porra. Depois que, tipo... É tipo Donnie Darko, tá ligado? Foi um fracasso no começo, mas depois... Nós não vamos entrar nesse terreno ainda. Mas assim, ser importante para a história não é necessariamente ser bom.
Ok, eu acho que então eu vou defender que ele é bom durante esse episódio. Mas fazendo a justiça aqui com o filme, ele foi mais um fracasso de bilheteria por conta do marketing do que por causa da própria história. Ele foi vendido como um filme de fantasia, tá ligado? E honestamente não tem essas coisas no filme. Ele é um filme bem mais pé no chão porque era justamente essa proposta do Yamaga. Era fazer um filme voltado para a realidade, com personagens complexos, reais. Ele queria tirar da cultura do anime esse rolê de robô gigante e garotas bonitinhas. Ele queria trazer a mídia um lugar de respeito, como depois atualmente a gente já tem com Akira e Ghost in the Shell. Foi a tentativa dele. Só que o marketing fracassou porque vendeu a ideia errada. Marketing é uma merda. Enfim, antes de várias discussões sobre a história e sobre os pontos marcantes que ela aborda, vamos apenas passar pelos recadinhos semanais, que são iguais todo episódio. Bom que o Dani admitiu. Então, pessoas, na verdade, esse recado não vai ser igual a todos os outros, diferentes que eu falei, e também não vai ser rapidinho como costuma ser, porque se você acompanha o podcast, você percebeu que nós estamos sem postar nada há Pelo menos um dia. Há pelo menos um dia, na verdade, exatamente. O último foi postado em 19 de dezembro de 22, então é um pouco mais de um ano. Foda, né? Foi um ano sabático pra gente, em que nós... A gente estava refletindo sobre a produção, tudo. Não, na verdade não é isso. A questão é que gravar podcast é muito mais fácil do que editar podcast. Então, basicamente, desde que a gente desencarrilhou da rotina, gravou vários podcasts em 2021, só que nós tivemos alguns problemas com o nosso processo de edição, como inclusive a gente já falou nos últimos episódios, que teve já recadinho dizendo que estava com problema, mas a gente ia voltar a publicar. E, na verdade, depois que a gente fez esse recado, a gente entrou no maior hiato de todos. De qualquer forma, a gente está editando agora, vamos ver se a gente consegue publicar pelo menos um episódio em 2023. Só que tem essa grande questão de que os episódios eles foram gravados em 2021. Então eles estão um pouquinho desatualizados, né? Eles estão há 2 anos desatualizados. Então você vai perceber que assim, a gente tem várias referências à pandemia no meio dos episódios. Então não liguem pra isso, pensem que vocês estão numa máquina do tempo e vendo sobre coisas feitas há muito no passado. E vai ser assim por uns 10, 20 episódios. Mas o que você lembra desse episódio aí do Royal Space Force? Eu lembro que eu defendi esse filme em pontos polêmicos, eu não sei se eu mantenho a minha opinião. Eu por sorte eu lembro que eu não falei quase nada, porque eu lembro que eu assisti o filme meio desinteressado, tava com preguiça no dia. Cara, isso que é foda, né? A gente faz uma seleção muito calculada e esperando comentários. O importante é que pelo menos, no máximo uma pessoa esteja desconectada, porque na verdade de vez em quando tem 2 ou mais. Mas whatever. O episódio é bom, apesar de eu não participar tanto, e isso que importa. Sim, não, e eu acho que mesmo que não seja bom, como todos os episódios de Estranha Ficção, de fato é um episódio estranho. De fato. E nos últimos 2 episódios, o recado dizia que nós íamos voltar a postar com alguma regularidade. E assim, eu fui bem vago, de certa forma, não mentira. Não, então, de fato. Alguma regularidade uma vez por ano. Mas agora eu vou colocar algo mais audacioso. Eu vou ver se a gente consegue publicar pelo menos um episódio por mês em 2024. Eu apoio. Daí, quem sabe, em 2025 a gente já vai estar postando coisas atualizadas. Talvez em 26. Mas enfim. E, bom, como a gente sempre faz, os recados semanais, na verdade, eles são para avisar que vocês podem nos contatar e acompanhar coisas, a publicação, coisas assim, nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e o Twitter Estranha Ficcal. Estranha Ficção sem tio, sem cedilha e sem espaço. No YouTube e no Spotify é só Estranha Ficção normal. E nós também temos o nosso e-mail estranha.ficcal@gmail.com, onde você pode mandar algum comentário pra gente. Inclusive, o que é o mais curioso, a gente recebeu um e-mail de espectadores. Aqui ele falou sobre o episódio Snakes on the Plane. Incrível! O Josef Vissarinovich Dzhugashvili. Nossa, que nome estranho. E qual que é o teor desse e-mail aí? Ele só falou, não gostei. E valeu então pelo e-mail. Muito obrigado. E, bom,
Sempre podem mandar e-mail, a gente sempre vai ler e comentar no próximo episódio. O mais curioso das redes sociais do Estranha Ficção é a quantidade absurda de DMs que a gente recebe no Twitter de macacos polinésios. Realmente inexplicável como eles conseguem escrever árabe tão bem. Eles têm uma certa rixa com os macacos do Ártico, por questões de música, mas eu não entendo direito. Isso fica aos macacos antropólogos. É isso. Agora segue com o episódio e até a próxima. Bom, então, como começa a história da Esquadra Espacial Real? Então, como eu disse antes, né, a proposta desse filme era ser uma coisa mais realista e mais pé no chão. E ele começa com um personagem, o protagonista, né, chamado Shirotsugu, ou Shiro, falando do desejo dele de ser um piloto de aeronave, mas ele não tinha nota, não tinha capacidade para entrar para a Força Aérea, então ele vai para Força Espacial. Apesar, eu gosto como é realista isso. Não, porra, porque no contexto dessa história, a Força Espacial é meio que chacota social, né? As pessoas cagam pra essa investida científica que é ir pro espaço, porque é uma investida que não tem um retorno militar, um retorno econômico direto. E esse é um dos temas do filme, investimento e essas questões, que eu acho que na verdade é um tema bastante tempestivo porque a gente tá vivendo no Brasil hoje. Pera, tem investimento em alguma coisa? Em cloroquina. Ah, tá. Que merda, né? Que merda. Espero que quando o episódio esteja indo ao ar, o Bolsonaro já tenha caído. Fica aqui o nosso voto. Eu voto sim. Mas a primeira cena do filme, a primeira frase do filme, mais do que isso, eu acho que ela é fundamental para as discussões que ele vem a tratar mais à frente, que é a frase que eu citei no começo, que é: teria tudo isso sido bom ou mal? Eu não saberia dizer. Então, eu não sei se vocês fizeram isso, mas quando eu vi o filme pela terceira vez, ou seja, ontem, eu fui pensando, quais são as discussões sobre bom e mal que esse filme traz pra gente? E é mais ou menos isso que a gente vai discutir em 3 aspectos, que eu acho que são as 3 diretrizes que esse filme segue. 3 debates, que é sobre a religião, a ciência e a política. Se tirasse a ciência e colocasse futebol, seriam os 3 temas invioláveis. Não, mas eu quero saber, que sensação vocês tiveram, tipo, com relação a esses temas vendo o filme? Vocês captaram uma coisa, foi muito sutil, não viram nada, não perceberam nada? Como é que foi? Eu acho que é bem evidente, assim, que ele tenta trazer essas discussões. O quão efetivo ele é em trazer essas discussões, que daí eu já tenho minhas dúvidas, né, mas... Tem uns trechos ali que nem eu falei antes, né? Brincando, que quando tava vendo o filme parecia que tava numa aula de catequese ali. Catequese. Nossa, então o homem pegou a chama de Deus e... nananana. Então, tipo, ele é bem evidente no que ele quer tratar, sabe? E acho que ele te prende nisso o tempo inteiro, né? De você ficar fazendo esse malabarismo Voltando, né? Ético, moral, nesses 3 temas que você falou. Sim, sim. De certo modo, eu acho que foi até um pouquinho demais, sabe? Tipo, principalmente por essas partes que o Pedro comentou, de algumas cenas parecerem uma aulinha de catequese. Então, mas eu consigo ver também as aulinhas de catequese, mas eu não acho que o filme seja defensor dessa catequese. Sim. Não, ele não é. Tem a sutileza nesse aspecto também, né? Tipo, não é um filme maniqueísta de modo algum. Todos os lados têm falha, tá ligado? E é por isso que eu gosto desse filme. Isso é bem interessante no filme mesmo, sabe? Eu acho legal ele trazer essa abordagem, né? Porque é assim que o mundo é, né? A gente, querendo ou não, ninguém vive uma utopia pra falar que não, é perfeito, tem isso aqui que é resolução pra todos os problemas do mundo, né? Toda ação tem uma consequência, né? E boa parte das coisas que você faz de bom acaba afetando outras pessoas negativamente. Sim. Eu acho que o filme tem uma temática muito interessante e tem que ser discutido mesmo. Enfim, vamos falar do setting, né? Que eu acho que o ponto de partida para todas essas discussões. Que é justamente desse protagonista absolutamente fracassado nos objetivos dele, preguiçoso e tipo, sem propósito de vida, né? Ele... na primeira parte do filme, ele é um cara meio relaxado, assim, não quer trabalhar, não quer treinar, não quer estar lá na força. Não quer estar no funeral do amigo dele. Não quer estar no funeral da... Mano, contextualizando, né? A primeira cena depois dessa introdução é a cena de um funeral
e o protagonista, ele chega sem uniforme, de forma desrespeitosa, fica conversando com as pessoas, enquanto estão cremando o amigo dele, não amigo, né, um colega de trabalho, que se sacrificou pela ciência, né, ele morreu num experimento de foguete. E é esse choque que a gente tem no começo, tipo, mano, como assim o protagonista tá agindo desse modo, tá ligado? Nesse aspecto também é interessante notar que o protagonista, ele não é um protagonista padrão. Ele é feio. Que protagonista é feio, tá ligado? E esse é um rolê curioso, porque, honestamente, eu sou um pouco fã do filme, e eu sou muito fã do designer de personagem do filme, que é o Sadamoto, que fez o design de Evangelion também. E ele tinha feito, primeiramente, um design bonito pros personagens. Só que daí o diretor chegou pra ele e falou, não é isso que eu quero. Deixa esses personagens mais feio, com a cara mais torta, com o cabelo mais bagunçado, com entrada, porque eu quero um filme mais realista. Então eu achei ousado, assim, nesse aspecto. É legal mesmo. Saber que foi intencional deixa mais interessante mesmo. Mas a cara de peixe morto do protagonista fez com que eu não me importasse com um neco do que aconteceu com ele durante o filme inteiro. Sim, esse é o rolê também. É difícil se identificar com o personagem. E realmente, eu também não consegui me identificar. Eu acabei ficando meio distante do que acontecia com ele. Talvez a pessoa que tenha mais chamado a atenção é a outra personagem, que é a Hikini, né? Ela sim eu tive um pouco mais de empatia, não vou mentir. Sou obrigada a ter empatia? Eu tive um pouco mais de empatia até ela começar a dar palestrinha. Daí já encheu o saco também. Eu acho que a gente tava falando sobre o design dos personagens, mas, tipo, ela acaba quebrando esse padrão de ser feia. Vocês não acham? Que o diretor tinha estabelecido? Não. Eu achei ela bonitinha. Assim, comparado com o protagonista, dá até uma batata bonita. Né? Mas, assim, pensa comparativamente, assim, bota ela do lado de, sei lá, da Nami no One Piece. Não, é que assim, eu achei... Ou mesmo com, tipo, personagens do período. A Makoto do Ghost in the Shell, tá ligado? Se for pra colocar, eu não gosto desse estilo de design. Eu não gosto desse padrão de desenho dos anos 80, 90 e etc. Então, pra mim, tudo é feio. Justo. Mas enfim, a gente tem esse personagem, ele claramente não quer estar onde tá, mas ele tá na Força Espacial e numa noitada com os amigos. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas todo o mundo ali é reimaginado para ser diferente. Então, é um diferente que a gente consegue entender como funciona. Então, mostra o dinheiro é tipo um palitinho, né, em vez de uma moeda ou um papel. As roupas são diferentes, ela tem uma estrutura diferente. Até os jogos que eles jogam ali parece tudo meio alienígena, mas é na Terra, né? E esse foi um cuidado que o diretor teve pra tentar fazer o consumidor olhar para aquilo, notar, nossa, que diferente. E notar que também a realidade que ele vive é estranha. E daí ele transpor as coisas que ele aprende no filme pra vida dele. Enfim, não sei se deu certo. O Japão continua sendo meio merda, mas tudo bem. Mas nessa parte eu queria comentar o quanto o design de garrafas de vidro dele é, tipo, péssimo, assim. Sim, você tem que quebrar, velho. Todo mundo a se cortar tomando uma cerveja lá, coisa horrível. Eles estão nessa cena num bar, né, talvez seja até um cassino, na real. Esse pessoal da Força Espacial tá sofrendo bullying, velho. Porque ninguém se importa com eles, porque eles são merdinhas, eles não ajudam na guerra, eles não ajudam pra economia, então... E pra ajudar, o cara veio com o uniforme do trabalho, hein? É um uniforme feio até pra aqueles padrões, né, mas tudo bem. Sim. E depois que eles saem desse bar, em que eles sofrem um bullyingzinho semanal, o amigo dele vai pro motel e o protagonista encontra justamente uma crente dando panfleto religioso, velho. Bizarro, né? É tipo um Hare Krishna. Eu lembro uma vez que eu tava saindo da universidade, um cara me parou pra falar assim, cara, mas se você coloca assim um monte de matéria dentro de um pote e fica misturando por um monte de tempo, isso não vai virar vida, meu. Oi? Que? Eu ia contar que uma vez eu saí da faculdade, um Hare Krishna me deu um bilhete falando que ia ter comida grátis. E eu quase fui porque comida grátis. Mas fora isso, velho... Mas daí você tem que lembrar que é comida vegana grátis. É verdade. Putz, é verdade, né? Tem isso. Se bem que é até que gostosa, algumas, mas enfim. Enfim, não acreditem em criacionismo, criança. Essa é a grande lição. 3, 2, 1. Tem esse primeiro encontro, e acaba a cena aí, né? Tipo, eu acho que no começo do filme, eu acho que vocês vão notar isso, você sente que o filme não tem propósito. O filme, tipo, pra onde que esse filme tá indo, né? O que que tá acontecendo? Não sei, eu
Eu não tenho tanta essa impressão porque, bem, eu já vi muitos filmes que são assim. Justíssimo, né? Mas, assim, eu entendo o que você quer dizer com isso, né? É sempre muito difícil você trabalhar com um personagem sem motivação. Imagina. Eu gosto disso. Isso é uma coisa que eu torna o filme mais contemplativo em certo sentido, né? Porque muitas das vezes, durante esse filme inteiro, assim, não é o protagonista que tá movendo nenhuma ação, né? Ele tá, tipo, só sendo mais uma pessoa naquele mundo e tendo que agir conforme as outras pessoas querem que ele haja, né? Em certo momento. Então, mas ele tá inserido, né, num conflito bastante claro, né? Ah, sim, mas ele também não faz... Ele faz o mínimo só, sabe? Sim, o cara, nessa parte principalmente, ele é a lei do menor esforço, velho. Ele só faz isso. Mas qual que é o conflito que você acha que ele tá inserido, Dani? A gente tá falando da oposição entre a aeronáutica e a ciência, né? Sim. Mas eu acho que a partir desse momento, a gente já tem todos os elementos que condicionam o filme. A gente tem o lado religioso com a Rikini, que é um rolê que ele vai desenvolver mais pra frente, ele vai começar a visitar essa personagem, vai ter uma empatia por ela, vai continuar desenvolvendo seu lado mais espiritual. E isso eu acho que é importante, porque a partir desse lado espiritual ele consegue ganhar propósito pra vida dele, e daí vem o lado da ciência. Junto com a equipe lá da aeronáutica, que faz um esforço descomunal, assim, pra tentar fazer o foguete dar certo. O plano da força espacial é conseguir fazer um foguete e colocar um homem no espaço. Só que isso não tem nenhum avanço pra guerra, tá ligado? Que o país tá sofrendo. E também faz esse lado religioso, faz ele perceber com mais solidariedade a questão da pobreza, da fome e do frio que boa parte das pessoas daquela nação estão sofrendo, enquanto que quantidades milionárias de dinheiro está sendo desviada justamente para financiar o foguete, que é o propósito dele. Então tem esse entrelaçamento, esses conflitos, a partir do ponto que ele entra em contato com a religião. Demora um pouco ainda, né, pra ele ficar mais aberto a esse choque de realidades, né? Sim. Da discrepância social. Sim, eu acho que no começo ele inclusive foi lá porque ele se encantou com a menina, tá ligado? Ele não foi lá porque, eu quero ver a palavra de Deus. Ele foi lá pra tentar um chameguinho, tá ligado? Sim, né? Com certeza. Tanto que ele ficou o tempo inteiro falando, tipo, vamos transar. Às vezes, um pouco mais que está falando. Yikes! Nossa, essa parte. Então vamos falar justamente do relacionamento dele com a Rikini e com a religião, que daí já enfrenta de logo essa parte mais polêmica do filme, né? Sim. Nesse vai e vem entre ele ir pra casa da Rikini, ter um contato com a religião e entender a perspectiva de mundo dela e da Mana, que é uma menina que mora com ela, é uma menina órfã, né? Ele vai se aproximando da religião, né? Isso acontece em várias etapas. Sim, tanto que... Por que eu falei que parece uma catequese? Que o momento que eu mais senti isso é, tipo, justamente ali quando ele decide ser o astronauta que vai ser, né, no experimento ali, depois do discurso lá do general e tal, ele justamente só toma essa decisão de ter algum protagonismo na vida dele porque ele teve esse contato com a religião e se sensibilizou com a situação da Rikini para, tipo, falar assim, nossa, talvez a vida valha a pena ser vivida e valha fazer alguma diferença no mundo menor que ela seja, né? Por que eu achei que parece muito um negócio de catequese? Porque justamente, cara, tipo, o personagem era basicamente, eu não tenho propósito na vida. Ele tem um contato com a religião e daí ele, olha só, depois da religião as pessoas ganham propósito na vida e deixam de ser só vagabundos. Sim. Então, mas isso não é necessariamente uma apologia, né? Porque isso é o que realmente acontece. Sim, mas é um negócio que você ouviria numa aula de catequese. Sim. Mas eu também acho que ali também é um pouco mais complexo, porque não é só a religião, né? Ele fica empolgado porque depois de ter saído daquele bar e todo mundo zoado ele, e ser constantemente desvalorizado na sociedade por ele participar da força espacial, quando ele vai na casa da Rikini, ela, uma pessoa da religião, fica empolgada com a ciência e fala que o trabalho dele é maravilhoso, o trabalho de chegar às estrelas. Então, eu acho que ele queria até mesmo, junto com essa questão de, nossa, o que eu tô fazendo é legal, querer impressionar a Rikini também, entende? Que ele já tinha entrado até nessa depreciação do que ele tava fazendo, né? Daí com ela falou assim, não, mas olha só, Deus criou isso, uau, as estrelas, e daí ele, caralho, é verdade. Sim. Será que ela não ficou achando que ele ia bater no domo? Oi? Enfim, eu não peguei a piada, perdão. O domo da Terra, que o domo circunda a Terra, velho. Caralho, velho, puta que pariu. Eu não sei como é que é, se eles são
terraplanistas, eles acreditam na redoma, na real. A religião ali é bem etérea, não tem nada muito específico. O que a gente tem mais específico é o livro sagrado deles, né? Que a Rikini, num encontro desses, dá pro Shiro. E ele lê de vez em quando, e daí tem, tipo, umas animações meio tosquinhas representando, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico do homem, né? Que na Bíblia Sagrada deles o homem pega o fogo de Deus, mas o Deus fala, bom, se você vai ter meu fogo, você vai sofrer. E daí as próximas gerações estão destinadas a morrer, né? É um rolê meio a maçã, né? Da Bíblia, só que nesse caso é o fogo. Uhum. E daí com fogo... Tem uma parada da mitologia grega. Tem, Prometeus, né? Que entrega, é um gigante que entrega o fogo pros humanos. É a mesma coisa no caso, né? Só que eu acho que a ideia do fogo é melhor do que a maçã, porque o fogo é uma arma, mas também é um instrumento de ciência, né? Sim. Então é uma metáfora melhor do que simplesmente uma maçã com poderes mágicos. Não, com certeza. É uma reflexão legal que ele traz, assim, né? Nessas partes também ele começa bem esse discurso de, tipo, olha como a sociedade se corrompe, né? Através dos séculos, desde os primórdios do tempo, sempre o ser humano que é mal e destrói tudo, né? Sim. E é uma coisa que o filme, tipo, martela bastante, né? Sim, e ao mesmo tempo fala, olha que maneiro esse foguete. Né? Então não é tipo 100% para um lado, 100% para o outro. Sim, tem uma cena bem legal. Tava justamente nesse negócio falando sobre o fogo que corrompeu, blá, 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 blá. E a cena, logo em sequência dessa, era justamente ele mais um engenheiro lá testando a turbina e saindo, tipo, um jatão de fogo, assim, né? Tipo, olha só, é o fogo que corrompe, né? Mas olha quem tá brincando com fogo aí, é o protagonista, mas você não tá torcendo pra ele que dê certo? Sim. Vai fazer xixi na cama. Ai. E eu gosto, sim, isso daí é muito real. E depois que tem essa cena, tem outra cena também envolvendo isso, que é a Rikini, né? Bom, a gente pode falar disso mais pra frente, mas eu quero só fazer a remissão aqui, porque ela tá, tipo, totalmente no trabalho laboral da terra, ela tá tirando grama, né? Daí ela ouve um barulho, ela olha pra cima e é um foguete passando no céu e ela fica contemplando essa cena. Uma cena bonita que contradiz o que tá escrito no livro sagrado dela. Mas ela é uma pessoa tão religiosa que ela, né, ignora isso. Ela prefere acreditar cegamente na doutrina sagrada. E isso tem consequências perigosas pra ela, na verdade. Sim. Que é o momento da tentativa de estupro. Vocês querem tratar disso agora? É a cena mais necessária do filme. Então, É muito desnecessário, Gabriel. eu não gosto da cena também, mas eu não acho que ela é desnecessária. Eu acho que ela poderia ser conduzida de outro modo, mas eu acho que ela é fundamental. Fundamental pra fazer o argumento que, tipo, mano, você não pode ser só pacifista. É engraçado que, tipo, em Game of Thrones teve a questão da Sansa ser estuprada também. Fala assim, não, mas isso foi essencial para a evolução da personagem. Não, mas é que existem modos melhores, né? Não, a personagem fala. Sério? Nossa, agora eu me lembrei dessa cena. Ela fala pro cão de guarda lá, tipo, de que se você não tivesse me feito passar por isso, eu não teria me tornado quem eu sou hoje. Exatamente. É verdade. Mas é bizarro. Game of Thrones. Game of Thrones. Mas a cena aqui é diferente, vamos dar o contexto, né? O Shiro, ele tá meio que, tipo, descrente com o mundo dos pecadores, assim, entre aspas, né? Ficou só se preocupando com a guerra e, tipo, ele vê a fome na cidade. Tem, inclusive, antes dessa cena, ele pega, tipo, um montante de dinheiro e joga no chão pra ajudar as pessoas que estão passando fome, estão com frio porque tá chegando o inverno, né? E ele tá totalmente desacreditado, tá andando pela cidade, ele encontra a Rikini e ajuda a entregar os panfletos. E daí os dois voltam pra casa, né? Nesse momento, a Rikini já perdeu a casa dela porque o conglomerado de empresas queria que... eu acho que o Estado até tava cobrando imposto de luz, coisas assim. A casa, na verdade, ela era da tia dela. Ela não tava conseguindo pagar as contas. E daí, depois, ela acabou descobrindo que a tia também já tinha um monte de dívida pra pagar. E daí, o governo foi lá e... destruiu, né? Passou por cima da casa dela. Enfim... A Rikini tá numa situação de muita vulnerabilidade, estava morando na comunidade da igreja. E daí os dois voltam juntos pra essa casa comunitária. O Shiro, ele tá ali no chão, tipo, pensando, refletindo, claramente depressivo. Enquanto isso, a Rikini tá cuidando da criança, fazendo as coisas dela, né? E o Shiro começa a prestar atenção nas pernas da Rikini, de um modo mais maldoso, né? Mais malicioso. E daí no momento em que ela tá lá se despindo pra ir dormir e descansar, ele se aproveita da situação e tenta estuprar essa pessoa que foi muito importante para a vida dele, né? Então, no momento que ele estava descrente com os pecados do mundo, ele vai lá e faz uma coisa horrorosa. Ele não consegue, porque ele desistiu no meio, vendo o mal que ele ia trazer para Rikini.
ela tava com uma cara de desespero. Nesse momento de vacilo, a Rikini pega um troféu que tem ali do lado dela, um instrumento, sei lá, mete com tudo na cabeça dele e faz ele desmaiar. E é uma cena, assim, pesada, né? A primeira vez que eu vi o filme eu fiquei tipo, caralho, como assim? Mas é mais pesado ainda, pra mim, o que acontece depois. Com certeza. Sim. Que é mais ou menos amanhã do dia seguinte, né? A Rikini tá do lado de fora. O Shiro acorda daquela batida que ele levou, fica arrependido e vai pedir desculpas pra essa personagem. Ele fala, olha, eu sei que eu fiz errado, por favor, me perdoa, eu não queria te causar mal. E a Rikini fala que, não, a errada era eu. Eu usei a violência. Ai, desculpa. Você não fez nada de errado. Isso, eu não deveria ter usado violência. Por que eu acho que essa cena é importante? Porque ela mostra uma falha fundamental da personagem da Rikini. Ela é incapaz de ver o mal porque ela só pensa no bem. Isso, pra mim, quebra totalmente o que estava se construindo até ali, que é a gente tem que ser bom, a gente não pode pecar, sabe? Então, eu Isso, acho... pra mim é fundamental. Essa questão de ver só o bom é meio ambíguo. Por quê? Porque tem aquela questão de todos os humanos são impuros, filhos do pecado, tal. Ela tenta ver o bom, porque foi Deus que criou, mas ela sabe que todos os humanos são impuros, por isso que ela tem que rezar sempre, por isso que todo mundo tem que se redimir, tal. Porque eu acho que ela meio que ignorou, porque ela sabe que ele é humano, então o humano erra. E daí ela pode consertar a própria ação, mas ela não pode consertar a ação do outro. Então, mas ela falou que o que ela fez era imperdoável. E esse é o rolê que fica, tipo, caralho... É legítima defesa, sabe? E tem outro momento no filme, que daí é com a questão do assassinato e da morte, né? Que também fala que a violência pode ser usada, e acho que esse é o argumento, em momentos em que ela é necessária pra se defender. Sim. Não, eu entendo que isso é importante pro filme, mas essa cena é completamente desnecessária. Porque, tipo, o filme tem 2 horas, certo? Sim. E nessas 2 horas, tipo, acho que vamos dar ali, tipo, uns 15 minutos para uma introdução e uma meia hora para a conclusão. Então, né, tem aí 1h15, que ele fica basicamente fazendo essa construção de dualidades, em todos os aspectos. Ele já prova esse ponto em vários outros momentos. Um bem óbvio é quando a demolida a casa dela e ela fala que não quer ir na justiça, correr atrás de, tipo, alguma coisa pra ela, porque ela é passiva, entendeu? É essa possibilidade que a religião traz. Então... é muito gratuita essa cena. É, tipo, horrível. Sim. Não, eu acho que ela é horrível. Ela faz um bom ponto? Faz, mas é a discussão do filme, né? A que custo? Sim, sim. Mas não tem um pouco de demonstrar de forma um pouco mais extrema, sabe? Pra chocar. Sim, eu também acho que tem essa questão do choque, tem a questão de envolver o protagonista, que também é importante. Se a gente não tinha uma empatia muito grande com ele antes, agora ela fica um pouco mais longe. Uhum. E talvez a gente recupere ela só no final, quando a gente vê as reflexões que ele teve sobre o mundo. Mas eu acho que esse é um momento muito importante. É um tema muito sensível, ele tinha que ter tratado de um modo mais inteligente. Mas eu acho que ela é importante pro filme, sim. Cara, estupro... Até em filmes sobre estupro, cenas de estupro são questionáveis, sabe? Então, nesse filme, até quando aconteceu, eu falei, tipo assim, não, eu perdi alguma coisa, eu voltei um pouco no filme, porque não faz sentido nenhum. É só jogado ali, É só cara. jogado, sim. Do ponto de vista do personagem, eu acho que não é jogado. A construção do filme, eu posso concordar com o seu argumento, sim. E, tipo, eu acho que a sua posição é totalmente válida. Eu acho que talvez seja até mais válida do que a minha. E eu esteja defendendo um filme numa coisa que ele é indefensável. Mas eu só quero que as pessoas, quando vão assistir, tenham a noção de que não é só pra chocar. Quer dizer, é pra chocar, mas é porque tem uma reflexão por baixo. Sim. Não, com certeza. A cena não é gratuita, mas quanto ela é necessária é o meu ponto, sabe? Tipo, ela traz reflexões, tem um porquê de estar ali, mas eu acho que é todo o debate que o filme traz, né? Tipo, o bom, o mal... o meio termo, e ele tá nessa discussão, né? O filme tá imerso na sociedade também, né? Então, Sim. O filme também é uma coisa sujeita a essa discussão. Com certeza. E eu acho que ele erra nisso. Mas, assim, diminui um pouco o meu conceito do filme, um pouco, mas não o suficiente pra, tipo, falar que o filme é uma merda, assim. Conheço pessoas que falam que o filme é uma merda só por causa dessa cena. Pois é. É engraçado como tem, tipo, vários posicionamentos quanto a ela. Tem pessoas que criticam e falam que o filme é uma merda. Tem gente que falam que esse filme é uma cena atrás de uma obra de arte. Tem pessoas que jogam essa cena pro lado e desconsideram totalmente. E eu acho que nenhuma dessas posições é exatamente correta. Eu acho que existe uma reflexão maior. Exige uma reflexão maior. 3, 2, 1.
E tanto é que essa cena ela é tão impactante que as próximas cenas envolvendo esse tema da religião são meio que sem a Rikini, né? Ela volta a aparecer só na despedida. Então, a partir daí tem uma clara separação, um afastamento dos dois personagens. O que eu acho que, na verdade, é uma decisão correta do filme. Se tudo continuasse da forma que estava, sem problema algum, eu não ia gostar, ia achar zoado pra cacete. Sim. Mas tem uma cena bonita que eu queria, ainda nessa ideia da parte da religião, que é praticamente a única interação entre o Shiro e a Mana que não é, tipo, bizarríssima. Que é quando os dois conversam de verdade. E a Mana é uma criancinha, né? E ela fica empolgada que o Shiro vai pro espaço. E o Shiro pergunta pra ela, o que você quer que eu traga de lá? E ela fala, uma estrela. E eu acho que essa cena tem que ser interpretada do tipo... Eu quero que você traga uma esperança pra mim. Porque a vida dela tá, tipo, claramente uma merda, né? E a resposta que ele dá é um pouco dura, assim, né? Porque ele coloca a mão na cabeça e fala, talvez isso seja impossível. E daí, os dois personagens, eles se inem, né? E é o primeiro momento em que eles se entendem. Também traz toda aquela uma discussão mais óbvia, assim, né? Cara, é uma criança, né, falando. Pra criança, trazer uma estrela é possível, né? Mas o adulto mais desesperançoso com a vida, que já sofreu muito, né, durante o filme inteiro, ele sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Não é só porque você quer que as coisas acontecem ou podem acontecer, né? Sim, pois é. Depois disso tem a despedida dos dois, né? Que é bem breve, assim, os dois no trem. Isso mais ou menos traz todo o desenho, essa discussão essa conversa que a gente teve até aqui, toda a discussão que tem sobre a religião, que é retomada depois no discurso final, que eu acho que a gente pode tratar mais pra frente, né? 3、2、1。 A questão do foguete, ela é complicada, porque, como eu tinha dito antes, pessoas passando fome na rua, miséria, tristeza, mais investimento milionário pra ciência e pro foguete. E a forma que esse investimento se dá, revelado pro Shiro, é por meio de um desvio de corrupção, tá ligado? Não é dinheiro limpo. Esse projeto, esse foguete maravilhoso está sendo feito por conta de... E a despeito das pessoas passando fome. Inclusive coisas que acontecem no nosso mundo atual. Quer dizer, tudo aqui acontece no nosso Sério? No mundo atual, na verdade, as pessoas só roubam o dinheiro mesmo e é isso. E o que rola aqui, e eu acho interessante tratar da ciência e da política juntas, é justamente a questão de, no começo do filme, a ciência ser subvalorizada, mas daí a política vê uma brecha para utilizar o foguete e começa a ter investimento, começa a ter mídia, e daí, com o desenvolver do filme, as pessoas ficam tipo, caramba, é o astronauta, que legal, o astronauta. E ele ganha um pouco de notoriedade, né? Então tem esse relacionamento que é interessante, a guinada de visão que as pessoas têm com relação à força espacial. Eu sempre gosto dessa mudança, assim, de meio Naruto vibes, sabe? Do desprezado pro idolatrado. Sim, totalmente. E esse relacionamento da ciência com a política é interessante também porque eles chamam a nave, né, o foguete, de uma nave de guerra. E daí acho que tem umas 3 vezes que perguntam assim, uma nave de guerra então vai ter armas? E eu gosto muito que o general lá, que é um personagem importante até para o desenvolvimento do plot, ele é perguntado pelo Shiro, então você chama de uma nave de guerra? Esse foguete vai ter armas? E daí o cara responde, por que um foguete para ir pro espaço teria armas? Tem momentos engraçados nesse filme, alguns eles são meio cringe. Bom, no meio dessa construção do foguete, essa coisa maluca aí, tem uma cena que eu acho bastante interessante na real, que é uma cena de protesto. E é uma cena de protesto das pessoas anti-guerra, portanto, de algum modo, anti-foguete. E daí um cara ali fala, esses caras aí, anti-guerra, eles são os vagabundos. E o Chico fala, totalmente Bolsonaro, tá ligado? E daí o Shiro fala, mano, mas, se parasse a guerra, pelo menos ninguém morria, né? E daí o cara fala, como assim ninguém morria? Você acha isso bom? Eu não lembro exatamente como é o diálogo, mas é um rolê nessas vibes e eu fiquei tipo, caralho, né? Um retrato do mundo atual. É basicamente o cara que defende a indústria armamentícia. Sim. Mas como assim ninguém morria? Todo mundo morre um dia. E as pessoas que continuam vivas, tá ligado? Mas assim, eu acho que nessa parte é muito curioso, né? Porque a gente consegue ver uma clara evolução do Shinji. Caraca, é Shinji o nome dele? Não, Shiro. Não, cara. Você tá muito na frente. Tipo, essa clara evolução dele de... Eu consigo imaginar que no começo do filme ele seria a pessoa, não necessariamente fazendo o comentário que o outro fez, mas no mínimo apático àquela situação, sabe? Sim. Mas é claro que todo esse contato que ele teve de assumir ser o rosto dessa empreitada astronáutica aí,
de o contato que ele teve lendo lá os livros religiosos com a Rikini e tal, fizeram dele ser uma pessoa que reflete, né? E não só uma pessoa passiva a tudo que acontece. Que eu acho que é um negócio legal, né? Tipo, de que quando você começa a perceber o mundo, é muito mais difícil você aceitar as coisas do jeito que elas são, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que esse filme no todo, assim, é um grande convite à reflexão, né? Sim. Pro Japão dos anos 80, mas é um convite à reflexão, que pode servir também para os nossos dias atuais. Várias questões interessantes. Outro ponto que eu acho legal de destacar do filme, a discussão entre o general e os outros ministros lá, que ele fica tipo, ele quer investimento para fazer o foguete, ele quer definir os locais de lançamento, porque em um momento do filme decidem que o foguete vai ser lançado na porra de uma zona neutra entre a República, que é a nação inimiga, e a nação dos protagonistas, né? Ou seja, é um plano merda, velho. Você vai colocar o lançamento de um foguete, que é uma coisa sensível, num território em que teoricamente não é domínio de ninguém. E daí tem uma discussão entre esse general, que é o responsável pela força espacial, com os outros cabeças do governo, e eles abrem um jogo pra ele, falam: meu, a gente não gosta mais desse projeto, a gente só não tirou ele porque a família real tem interesse nisso, as raízes de criação dessa força espacial estão muito difundidas e são muito tradicionais, mas não tem nenhum proveito real atual. E daí eles desenvolvem esse plano de dar uma utilidade pra ciência, que é colocar ela no meio de um conflito. Nossa, colocar a ciência no meio de um conflito político, que estranho, né? E... Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Estão politizando até a ciência, velho. Estão politizando até a política. E daí tem esse rolê e eu acho interessante, na real. É uma discussão boa porque nesse meio nem a pessoa bem intencionada consegue sair incólume, tá ligado? Porque esse cara, ele é bem intencionado, mas ele aceita as tramóias do governo e aceita que o foguete vai ser lançado ali no meio da zona neutra. Sim, é um retrato da pessoa que se deixa, não necessariamente corromper, mas tipo, se deixa aceitar situações ridículas, né? Porque, tipo, é um negócio ridículo quando você para pra pensar. Só porque ela quer fazer o negócio dela, né? Não pensando num bem maior, né? É um certo egoísmo até. Putz, esse é o meu sonho de vida, então foda-se todo o resto. Ele vai acontecer independente de qualquer outra coisa. Só as coisas que ele poderia perder caso ele tentasse mudar a situação. É, porque a gente não teve apresentação de família dele, nem nada. Sim, sim. A gente não tem outros pontos de, tipo, o que importa pra esse cara, né? Na verdade, até ele conhecer a Rikini, nada importava pra ele, né? Essa é real. Sim. Sim. Outro rolê interessante que rola aqui, a nação inimiga, sacando que o foguete vai ser um big deal, né? Seja por marketing, seja pelo avanço tecnológico mesmo, decide sabotar o projeto e manda um assassino profissional pra matar o Shiro. E é nesse momento que eu acho, inclusive, tem uma cena de perseguição absolutamente maluca. Sim. Tipo, as coisas vão acontecendo, tipo, caralho, por que isso tá acontecendo? É muito E bom 10 que, vezes tipo... mais longa do que a prisão. É tipo, uma velhinha, Sim. tá ligado? Um velhinho, sei É lá. uma velhinha com teleporte, tá ligado? Porque ela aparece nos lugares. E ela E fica começa- parada, tipo, sorrindo assim, tipo... olha só, eu tô com uma pistola, eu vou atirar em você. E você vê o quão zoada essa sociedade que, tipo, no meio da feira, ela atira no cara e o pessoal tá cagando e andando, velho. Sim. Não, miséria total ali. Sim, tipo, terça-feira, velho. Tiroteio na feira, é isso aí. Eu acho interessante porque nesse momento em que o Shiro, que antes tinha falado que ele não gostava da guerra porque pessoas morriam, ele se viu forçado a matar, porque senão ele ia morrer, né? Então é mais um momento em que o maniqueísmo desaparece, né? E as coisas ficam mais cinzas. É um plano meio bosta também, quando você parar pra pensar, porque, tipo, matar ele não ia mudar quase nada, né? Tipo, porque ele só era mais um peão dentro daquele jogo todo, né? Sim, sim. É que ele acabou virando símbolo do programa espacial, né? Seria uma derrota mais simbólica, eu acho. Sim. Mas não dá pra deixar outro cara. Mas Não, então, varia. isso que eu quero dizer. Tipo, eu acho que ele em nenhum momento é uma parte imprescindível do projeto, né? Tipo, ele virou a cara do negócio. É claro que, em termos de marketing, ele é importantíssimo. Mas, efetivamente, pro país ali, né? Se matassem ele, eles só tinham que achar mais uma pessoa que tivesse afim. Sim, sim. Você tem que pensar, o que as pessoas nessa sociedade sabiam fazer? Elas sabem matar. Então elas vão lá e matam. Tá bom, é verdade. Mas todas essas discussões, essas sabotagens de
corrupções, chegam, como a gente disse, na cena final, que é basicamente o foguete preparado para ser lançado na zona neutra e o presságio de uma guerra, de uma batalha começando ali, com os tanques inimigos chegando, com as defesas aliadas se aproximando. Na moral, na minha opinião, a animação de primeira. Eu não sei quanto que eles gastaram nessa cena, mas é impressionante a quantidade de partícula, de frame rate que essas cenas têm, de peso que as máquinas têm, de explosão, assim. É impressionante, até porque, nesse período de novo, a gente não tinha Akira, a gente não tinha Ghost in the Shell. As animações, elas eram mais simples. Então ele foi um marco nesse aspecto também. E sem dizer que eu acho que é uma cena bem bonita. Não sei a opinião de vocês. Sim, não, é muito bem filmado mesmo. Eu acho que é a cena mais... Animada. Pera, esse filme não é de verdade? Enfim. Não vai entrar nessa discussão. Mas eu acho que a cena é a parte mais interessante do filme, assim. Não necessariamente interessante, mas mais legal. A parte que você fica mais entretido com o filme. Porque realmente é maravilhoso, assim, é um espetáculo. Tecnicamente falando, assim. Sim, E daí tem toda uma preparação, assim, né? Tipo, muita ação, muito barulho, bomba, morte, explosão. E daí o foguete tem ignição, né? Daí fica tudo um silêncio, sai uma fumaça pra cacete, tipo... Tem os cacos os flocos de gelo, né? Quebrando, se espalhamando. E daí o foguete alça voo e faz o... E eu tive que abaixar o volume nesse instante porque tava muito alto. Mas eu acho legal aí que nessa parte, o cara que eu falei, né, o general lá, que antes eu falei que era meio egoísta nas suas decisões, ele tem um certo momento ali de pensar duas vezes, tipo, putz, mas se a gente fizer isso, provavelmente vão derrubar o foguete e tal, né? Sim, sim. Que mostra que também, assim, as pessoas não são sempre de um jeito, né? Elas podem mudar. Com certeza. E, pra surpresa de todos, o foguete chega ao espaço. Sim. E o Shiro tá lá. Inclusive, eu gosto muito da cena que ele atravessa uma lua... Nossa, perdão. O filme ia ser muito mais insano se o foguete atravessasse a lua. Caralho. Ele atravessa. Ele atravessa a lua. E daí até os pilotos assim param, ficam olhando pro foguete, né? Enfim, bem maneira. E daí depois tem um momento de muita calmaria, né? O módulo no espaço, o sol aparecendo bem aos poucos, né? Iluminando o planeta e a nave. Essas cenas sempre são mais bonitas. Sim, super bonitas, né? Poéticas, né? É um momento em que a ciência dura e a poesia mole, sei lá, se encontram. Ele tem um discurso, né? Que ele é basicamente a reflexão maior dele sobre a vida, o mundo, o significado disso tudo. Qual que é o take? O que vocês sentiram vendo essa cena? Vocês já estavam cansados demais com as 2 horas de filme? Sim. Sim. Pois é, né? Não, mas assim, o filme ele se construiu inteiro para esse discurso final, né? Sim. Eu acho, assim, eu preferiria, talvez... Porque ele deixa muito óbvio, tipo assim, olha só, tratamos disso aqui nesse filme, hein? Agora Sim. você vai refletir. Tipo, podia ser um pouquinho mais sutil, sabe? Sim, sim. Mas, Mas é interessante, assim, é legal, é uma fala legal a dele, né? Ele não é um negócio tão, escrachado, tem uma certa poética, assim, no que ele fala, né? Mas, eu não sei, talvez se fossem só as imagens, eu gostaria mais. sim. Tem gente que não gosta das imagens, tipo a Gabi. Mas eu gosto delas. A Gabi não gosta de arte. Eu não gosto de refletir. Eu já tinha comentado sobre isso. Não é só espelho, meu. Mas eu gosto da conclusão que ele chega que, tipo, eu acho que não dá pra negar o mundo. Ele fala que a gente é assim mesmo, a gente é mal, a gente é bom. A gente tem que ter um esforço pra ser mais bom do que mal, né? Mal, bom, feio. E, sim, todo mundo ali é feio. Mas a gente tem que aceitar o mundo e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, tá ligado? Não dá pra ir pra um dogmatismo extremo de negar o mundo e ficar, meu Deus, nós somos todos pecadores. Não dá pra ir pro outro lado, que é o lado da guerra, e tipo, aceitar simplesmente a matança completa. Mas é o que a gente tem e como a gente tem que aprender a viver em comunidade, de forma coletiva. E, acima de tudo, a mensagem ali é, tipo, a gente tem que agradecer que pelo menos a gente tá vivo, né? Famosa frase de que ciência e religião caminham junto. Esses 2 livros não são conflitantes. Mas nesse caso, eles foram igualmente importantes para o desenvolvimento do... O Ciro deve gostar desse filme. O Shiro. O Shiro. Caralho! Tá tudo conectado. 3、
E daí, depois desse discurso dele, tem, tipo, sei lá, velho, o Sakamoto, que fez a trilha sonora, deve ter tido um orgasmo, ele começou a, tipo, pegar todos os instrumentos e colocar numa só música, com... né, porque, tipo... E daí vai tendo, tipo, várias cenas do desenvolvimento da humanidade, né? Começa com o cara martelo, o fogo, né? Na natureza, daí um homem do lado, um homem primitivo do lado do fogo, e daí vai, tipo, batalhas a cavalo, tanques de guerra, trens. Cara, que viagem. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não sei, acho que é uma grande apologia à história e à humanidade nesse final. Eu tinha quase certeza que você ia falar apologia às drogas, porque era tudo... Se você, eu acho que se você assistir essa cena com LSD, alguma droga alucinógena, você vai ter um bad trip, tipo, com certeza. Você não vai entender nada, porque eles estão falando em japonês. Verdade. Considerações sobre o filme, o que vocês acharam, no geral, assim? Cara... Pode falar. Não, pode falar, Gabi, depois Não. Deixa o Dani falar, então. Ele tá tendo... vai. Boa. Vai, Dani. Eu acho que tem questões muito importantes para a reflexão da humanidade. Esse filme, ele foi feito no finalzinho da Guerra Fria, né? Eram tempos em que a guerra era algo muito mais comum do que é hoje, né? E quando você traz, então, essa questão do pacifismo, né, da passividade com que a gente leva as coisas, você percebe um pouco como talvez não apenas as guerras foram diminuindo, mas as pessoas também foram ficando mais pacificadas, e não num bom sentido. Ideais foram se perdendo. Concordo totalmente. É um problema da nossa geração. É que isso é muito cringe, véi. Muito cringe. Essa é a minha conclusão. Não, mas daí traz a questão de que, tipo, como você falou, né? Se a violência, ela não tem momentos em que ela é justificável, sabe? Isso traz toda a questão, por exemplo, do debate colonial de que, ou, enfim, de ditaduras com relação à guerrilha, coisa assim, de que a violência parte do opressor não é a mesma coisa que a violência que parte do oprimido. Sim, com certeza. Não podemos tolerar o intolerante. É isso. Não podemos tolerar o crime. É mais do que isso, a gente não pode tolerar a injustiça. Eu acho que essa é a ideia por trás, né? A injustiça não tá só no intolerante, tá ligado? Ela tá em quem faz pouca concessão, em quem, sei lá, concilia a classe pra... Enfim. I see where you're going. Pô, vocês estão querendo politizar o filme, velho. 3、2、1。 Bom, então agora indo para as notas de 0 a 10. Gabriel, qual nota você dá para Royal Space Force, The Wings of Oneamisi, de 1987? Seria um 9, se não fosse aquela cena complicada e o tempo do filme. Então eu vou dar um 8,3. Respeitosamente, acho um filme muito bom. Certo? Seguindo para a Gabi, sua nota. 7.2 jeans. Pedro. Minha nota pro filme, assim, né, já falou bastante aí, eu acho que é um 7.3. Gosto do filme, mas tem minhas ressalvas. Eu vou na mesma linha que todo mundo aqui, né? Eu acho que o filme traz discussões muito boas, mas ele tem uma certa lentidão complicada e cenas, como nós já dissemos, que poderiam ser melhores. Enfim, então minha nota é um 7.1. De forma que a média... Nossa média ficou 7.475. O que, comparando com o IMDb, é de 7.3, olha só. Olha só. Veio paralelo agora com o último conto que a gente fez do Lovecraft, né? De que você gosta da história, mas tem defeitos que o autor acaba deixando no meio, né? Sim, com certeza. Eu acho que do Lovecraft era bem mais grave, mas enfim. Esse episódio não é sobre Lovecraft, então a gente deixa pra xingar o Lovecraft nos episódios de Lovecraft. Já a estranheza, todos os episódios têm estranheza, mesmo que não seja tão estranho. A estranheza é o quê? É quando nós damos uma nota para decidir o quão estranho é a obra. Partindo do número 3, a nota mínima, para 12, a nota máxima. Começando por Pedro, a tecnosanfona. Diga tecnicamente, sanfonicamente a sua nota. Concordo plenamente. Eu não achei... Acho que não tem nenhum momento do filme que eu falei, meu Deus, isso aqui é muito estranho. Claro que tem, né, um pouquinho de estranheza de toda a sociedade ali ser meio zoada e tal. Mas não é muito estranho, já lemos coisas infinitamente mais estranhas aqui. Então minha nota é um mísero 5. Certo?
a nem boa, nem má e feia Gabi. Caralho. Caraca, botão feio mesmo, foda-se. Ué, referência? Há discordâncias, Divergências. Você travou a Gabi, velho. Divergências, isso. Peguei no ponto fraco. Não. Faço das palavras da tecnosanfona as minhas, mas vou ser um pouquinho mais generosa e vou dar 6.9. E Gabriel, comandante espacial. Eu, na verdade, acho que o que me chamou a atenção do filme pela primeira vez foi a roupa e o design estranho da arquitetura das coisas. Mas realmente, tratando das coisas que acontecem, não tem nada muito estranho. Então é por isso que eu vou dar um 7.3 de estranheza. Só pela criação de mundo, que é tipo totalmente diferente do que eu imaginaria num filme de ficção científica. A gente, tipo, tem essas estranhezas, assim, tipo, do universo mesmo, mas... Sempre quando você trata, assim, de filmes que trazem problemas sociais, é difícil dizer que são estranhos, porque eles, na verdade, só estão trazendo coisas que já existem na nossa realidade. Sim. Então eu acho que eu vou acompanhar o Pedro e dar um 4.9. Pedro, como ficou a média da estranheza? Nossa média ficou 6,025. 6,025 de estranheza. De forma que assim terminamos, então, o 28º episódio de Estranha Ficção. Mais uma abordagem nipônica da sociedade. E nós não falamos da Pedra de Tóquio. Porra, velho. Eu acho que o meu grande problema com o filme é que ele definitivamente não precisava ter 2 horas. Eu acho que podia ter 1h30 também. Ele podia ter 1h30, porque, tipo assim, ele fica... 1h15, vai. Uma hora.